Parece que a gente vive com uma sensação constante de que o mundo está por um fio, não é? Crise para todo lado, desastres, os relacionamentos, enfim. O material que a gente está olhando hoje, ou melhor, a introdução dele, vai direto nesse ponto. É do livro Contagem Regressiva, de Alejandro Bulhon. E ele propõe algo que, olha, soa quase contraintuitivo: usar o apocalipse bíblico para entender o nosso caos de hoje. A nossa missão aqui é tentar desvendar por que um texto que quase todo mundo associa com medo, com destruição, é apresentado como uma chave de esperança. E o autor já começa com uma cena que resume tudo. Ele está num avião, encontra uma senhora que está passando por um luto profundo, sabe? Perdeu o marido e o filho. E no meio da conversa ela desabafa, pergunta por que Deus permite tanta dor e diz que tem pavor de ler o Apocalipse. Para ela, aquele livro é só um catálogo de tragédias. E essa percepção é quase universal, né? A palavra apocalipse virou sinônimo de catástrofe no nosso vocabulário do dia a dia. O que eu acho fascinante na abordagem dessa introdução é que ela nos força a olhar logo para a primeira frase do próprio livro que diz: Revelação de Jesus Cristo, para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Revelação? A chave está aí. A palavra grega apocalipse significa revelação, tirar o véu. Não tem nada a ver com destruição. A premissa é que ele foi escrito para ser entendido, não para confundir. Certo. Eu entendi a origem da palavra, mas na prática a realidade é outra, né? Ninguém lê sobre uma besta de 7 cabeças e pensa, que revelação clara. A sensação é de medo, de confusão. Como que o autor concilia essa ideia de revelação com uma linguagem que parece feita justamente para assustar? Essa é a questão central. E a resposta, sim, está totalmente ligada ao contexto histórico da época. A gente está falando do final do primeiro século, por volta de 95 depois de Cristo. O autor, o discípulo João, está exilado na ilha de Patmos. O Império Romano é governado por Domiciano, um imperador que exigia ser adorado como Senhor e Deus. Isso era uma estratégia para garantir a unidade política do império, sabe? Só que para os cristãos isso era impossível. O lema deles era: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. O que, do ponto de vista de um imperador romano, soaria como traição pura e simples. Então não era só uma questão de fé. Não mesmo. Era uma questão de lealdade ao Estado. A recusa deles era, na prática, um ato político de insubordinação. Exatamente. O que explica a perseguição brutal que eles sofriam. O próprio João estava em Patmos como prisioneiro por causa disso. Perfeito. E é por isso que a linguagem simbólica se tornou uma ferramenta de sobrevivência. A mensagem do Apocalipse era explosiva para a época. Ela falava da queda de um poder opressor que era identificado com Roma e denunciava forças que se opunham a Deus. Se João escrevesse isso abertamente, com todas as letras, o texto seria destruído e a comunidade cristã que já estava fragilizada seria aniquilada. É quase como uma mensagem de resistência, então. Nossa, me lembra um pouco as canções de protesto durante a ditadura aqui no Brasil, que usavam metáforas para passar uma mensagem que não podia ser dita abertamente. É uma ótima analogia. A função era a mesma: dar esperança e criticar o poder sem ser imediatamente censurado, né? Para quem era de fora, eram só imagens estranhas. Para quem era de dentro, era um mapa de esperança. Perfeita a analogia, era isso. Os símbolos eram a linguagem codificada da resistência. Para os cristãos daquela época, um dragão ou uma besta não eram monstros literais, mas representações de poderes políticos e espirituais que os oprimiam. O código servia para fortalecer a fé deles, dizendo basicamente: olha, o que vocês estão vivendo faz parte de um conflito maior e vocês não estão sozinhos nem esquecidos. Então, que a introdução do livro nos mostra que o Apocalipse não é sobre decifrar enigmas para prever o futuro com uma bola de cristal. É sobre entender um conflito cósmico, como diz o autor, que acontece pela mente e pelo coração das pessoas. Era uma mensagem urgente de conforto para um povo que se sentia esmagado, mostrando que por trás do caos do Império Romano existia um plano maior em andamento. Exato. Se a gente conectar tudo isso, a conclusão da introdução é que o Apocalipse foi ressignificado de forma errada ao longo do tempo. Ele não seria um roteiro de medo, mas uma revelação
para dar sentido e propósito em meio ao sofrimento. Ele explica o porquê da dor e, mais importante, aponta para um desfecho onde a justiça finalmente vence. E isso deixa a gente com uma provocação. A introdução afirma que os símbolos, ao contrário de ideias abstratas, são uma linguagem acessível a todos. Se essa mensagem foi codificada há quase 2000 anos para ser entendida por pessoas comuns de uma época, o que é preciso da nossa parte hoje para decodificar essa mesma linguagem? E se a gente conseguisse, que poderes ou bestas do nosso tempo ela talvez nos ajudasse a enxergar com mais clareza?